Começando agora o programa Navegar é Preciso. Navegar é preciso viver. Das ondas da internet para as ondas do rádio. Um programa para a malta portuguesa. Lusanet leva aos lusos dos 4 cantos do planeta as notícias da comunidade. Futebol, entrevista, música, cultura, utilidade pública e humor. Enfim, um programa para redescobrirmos nossas origens. Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver. Muito bom dia, amigos internautas! Estamos começando neste dia 24 de maio de 2026, a edição de número 1333 do Navegar é Preciso, exclusivamente pela live no Facebook. E o endereço, você já sabe, é o facebook.com/Grupo Lusanet. Não deixe de acessar também o nosso site, o www.lusanet.com.br. Em São Paulo, 10 horas 5 minutos, em Lisboa, 14 horas 5 minutos. No programa de hoje teremos as notícias da semana em Portugal, bem como mais um capítulo da história dos castelos portugueses, além de fazermos uma visita até o Conselho de Tábua. E é claro, tudo sobre o futebol português e sobre a nossa Lusa do Canindé. Navegar é preciso. Visite o nosso site na internet, o endereço é www.lusanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail grupolusanet@gmail.com. Repetindo, grupolusanet@gmail.com. Você também pode nos acompanhar nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Basta procurar por Grupo Lusanet. Você pode rever esta e outras edições do programa Navegar é Preciso também no YouTube. Basta digitar Programa Navegar é Preciso. Lusanet. Navegar é preciso. Navegar é preciso. Notícias Lusanet. É isso aí, de volta com o Navegar é Preciso, Notícias Lusanet. Mais uma vez o nosso muito bom dia a todos os internautas ligadinhos aqui com a gente no Navegar é Preciso. Nesta manhã gelada, mas melhor do que o sábado chuvoso de ontem. Mas ele que não faça chuva ou faça sol, está sempre aqui. Vamos receber o bom dia dele, Nelson de Paula. Muito bom dia, Lourenço. Bom dia a todos os internautas que nos acompanham. Um bom domingo a todos, um beijo no coração. E vamos lá de notícias Lusanet em São Paulo, 10 horas e 7 minutos. E em Lisboa, 14 horas 7 minutos. Antônio José Seguro alerta para lentidão nos apoios e falhas de coordenação na resposta às tempestades. O presidente da República considera que as consequências do mau tempo que atingiu o país no início do ano exigem que se acelerem apoios, se clarifiquem medidas e se melhore a coordenação entre entidades no terreno. No relatório da presidência aberta na zona centro do país, realizada por Antônio José Seguro entre 6 e 10 de abril às zonas afetadas pelas tempestades, o chefe de Estado avisou na introdução que, para muitas famílias, empresas e comunidades, esta crise ainda não terminou. As consequências desta crise persistem e continuarão a persistir ao longo do tempo. Por isso, deve continuar a vigilância sobre os apoios, sobre a reconstrução e sobre a capacidade do país e, em particular, do Estado, para retirar deste episódio as conclusões e as lições necessárias. Para Seguro, ao longo da semana em que esteve no terreno e ouviu populações, autarcas, agentes econômicos e muitos outros, tornou-se claro que o problema não se esgota no momento da destruição inicial. Navegar é preciso.
Concurso Mundial de Bruxelas regressa à Europa em 2027. Douro é a região escolhida. O anúncio foi feito ontem em Yerevan, na Armênia. O Douro recebe pela primeira vez o Concurso Mundial de Bruxelas para 2 sessões em maio de 2027. Uma dedicada aos vinhos tintos e brancos e a outra aos vinhos doces e fortificados. A informação foi oficializada pela organização do evento no encerramento da sessão de tintos e brancos de 2026, que decorreu esta semana na Armênia. O Concurso Mundial de Bruxelas 2027 está a ser organizado em parceria com a Comunidade Intermunicipal do Douro. Pega 19 municípios da região. Durante 3 dias, o Douro vai receber centenas de especialistas internacionais para provar e classificar os milhares de vinhos que por norma, se inscrevem na competição. Depois de termos dado destaque às vinhas emergentes do planeta vinho, regressamos à Europa, para um dos ambientes históricos e mais emblemáticos do mundo, o berço do ilustre vinho do Porto, sublinha Quentin Havertz, CEO do Concurso Mundial de Bruxelas. Recorde-se que em 2024, a sessão principal desta competição aconteceu no México, na região de Guanajuato, e em 2025 rumou à China, à região de Yunchuan. Deste ano aconteceu entre os dias 21 e 23 em maio em Yerevan, na Armênia, territórios novos na produção e internacionalização de vinhos e que o Concurso Mundial de Bruxelas ajudou a dar a conhecer ao longo dos últimos anos. Navegar é preciso. Na bela São Paulo, 10 horas e 11 minutos. E na cidade do Porto, 14 horas 11 minutos. Festas de Lisboa com mais de 40 iniciativas durante o mês de junho. Marchas, arraiais, concertos, cinema ao ar livre, exposições e festivais multiculturais integram a programação das Festas de Lisboa, que este ano inclui mais de 40 iniciativas espalhadas pela cidade durante o mês de junho. O programa das festas, apresentado na última sexta-feira pela empresa municipal EGEAC Lisboa Cultura, inclui um conjunto de iniciativas majoritariamente gratuitas, que combinam tradição e modernidade. Ainda antes do mês oficial, as festas de Lisboa arrancam no dia 29, 30 e 31 de maio com a exibição de marchas populares no Mel Arena, onde as 20 coletividades a concurso irão apresentar as coreografias, figurinos e músicas perante ao júri sob o tema Somos Lisboa, Somos Europa. As marchas populares regressam depois da noite de 12 de junho, véspera de Santo Antônio, desta vez no tradicional desfile na Avenida da Liberdade. Mantém-se igualmente os tradicionais casamentos, tronos e corrida de Santo Antônio, além da trezena de Santo Antônio com fado, guitarradas, percursos e atividades para as famílias. Os arraiais populares também regressam a vários bairros da capital, com 15 eventos distribuídos por 8 freguesias, às quais se juntam iniciativas culturais, oficinas, visitas guiadas, teatro, gastronomia e literatura. Navegar é preciso. Título inédito, Europa ou Época em Branco. Eis o que está em jogo hoje na final da Taça de Portugal. 149 jogos depois, a edição 2025-2026 da Taça de Portugal está muito perto de conhecer o seu vencedor. Na tarde deste domingo, Sporting e Torreense medem forças no Jamor, na esperança de conquistar o título da prova e entrar para a história da competição. De um dos lados surge o Leão,
que findou a prestação na Primeira Liga enquanto segundo classificado e eliminou o Porto nas meias para alcançar o derradeiro embate na prova rainha. Do outro lado surge o underdog da Terras Vedras, que luta ainda pela subida para a principal competição portuguesa. Está disputando o play-off da Liga 1 e 2 diante do Casa Pia e afastou o FAF na ronda anterior para carimbar o passaporte para a final. Dois conjuntos que vivem realidades distintas, mas que chegam a este antecipado duelo com um só objetivo: triunfar. Além disso, vencer no mítico Jamor não representa apenas uma simples vitória, já que muito mais está em jogo. Arrancando pelo vice do campeonato português, o Sporting tem na final da Taça de Portugal uma oportunidade de ouro para garantir mais um título para a sua cabine de troféus. Mas não só. Esta é também a derradeira hipótese de evitar o fim da época em branco, algo que não aconteceu desde a temporada 2022-2023. Navegar é preciso. Na pujante São Paulo, 10h16. E em Tábua, que será o conselho abordado daqui a pouquinho. No turismo, 14h16. Hora das festas e eventos da comunidade portuguesa de São Paulo, Lourenço. O Arouca São Paulo Clube convida todos para o 5º Arraial Arouquense com o encontro de concertinas, que acontecerá no domingo, dia 14 de junho, a partir das 12 horas. No cardápio, sardinhas portuguesas na brasa e febras de porco. Os convites individuais custam R$100. Crianças de 9 a 12 anos pagam meia. Crianças até 8 anos não pagam. Bebidas e doces cobrados à parte. Estacionamento gratuito. Os convites adquiridos até o dia 1º de junho terão um desconto especial. Para mais informações e reserva de convites, entre em contato pelo WhatsApp do Arouca no número DDD 11 92049 3070. Lembrando que o Arouca São Paulo Clube fica na rua Vila de Arouca, número 306A, no Tremembé, em São Paulo, capital. Então não se esqueça, para divulgar a festa ou evento de sua entidade portuguesa neste espaço, é só enviar uma mensagem para o e-mail grupolusanet@gmail.com. Não deixe de divulgar a festa ou evento de sua entidade portuguesa aqui no Navegar é Preciso. Navegar é preciso. Chega ao final, notícias Luzanet, mas vamos navegar até as 11 da manhã com muita informação. No turismo, iremos falar do Conselho de Tábua, na história dos castelos portugueses. Hoje o 3º e último capítulo do Castelo de Pombal. Nos descontos tudo sobre o futebol português e sobre a nossa Lusa do Canindé. Mas agora é hora de música, a maravilhosa música portuguesa. É claro, sempre oferecendo para você, nosso querido internauta, ligadinho aqui com a gente no Navegar é Preciso. E também a todos os aniversariantes da semana, especialmente na segunda-feira, mais conhecida como amanhã, dia 25 de maio, fazendo aniversário a minha prima Sofia, lá de Portugal. Um beijão para ela. Também amanhã, dia 25, meu primo de Portugal também, o Belarmino, fazendo aniversário. Parabéns para ele também. E também no dia 25, amanhã, a filha da nossa amiga Ana Vitória, a Anitta, fazendo aniversário. Um beijo para ela também. No dia 28, quinta-feira, este que vos fala estará fazendo aniversário. E no sábado, parabéns. dia 30, o meu primo Neto Silva, o Zezinho, também fazendo aniversário. Parabéns para ele também. E você aí também, claro, aniversariante dessa semana, muitas felicidades, saúde para você sempre, porque todos nós vamos ouvir agora com um rancho folclórico, aldeias da nossa terra, Linda Morena. O primeiro amor que tive, linda morena, só me deu desilusão, linda morena, linda.
vejo que se sabe vida morena. Oh, não vejo que será vida morena, morena linda. Há só um meio capaz, linda morena, de ser se alegre e feliz, linda morena, morena linda. Não dizer o que se faz, linda morena, nem fazer o que se diz, linda morena, morena linda. O seu cabral escolhido, linda morena, este Brasil brasileiro, linda morena, morena linda. Eu descobri você, linda morena, descobri o mundo inteiro, linda morena, morena linda. Navegar é preciso. Visite o nosso site na internet, o endereço é www.luzanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail grupoluzanet@gmail.com. Repetindo, grupoluzanet@gmail.com. Você também pode nos acompanhar nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Basta procurar por Grupo Luzanet. Você pode rever esta e outras edições do programa Navegar é Preciso também no YouTube. Basta digitar Programa Navegar é Preciso. Luzanet. Navegar é preciso. Navegar é preciso. Redescobrindo a comunidade. É isso aí! De volta com o Navegar é Preciso e como acontece todos os domingos, estamos aqui novamente, eu, Lourenço Correia, e meu copiloto Nelson de Paula para levá-los a mais uma breve viagem a outro dos principais e mais pitorescos pontos turísticos de Portugal. Nelson, qual o destino da viagem de hoje? Hoje vamos viajar até o Concelho da Tábua. Integrado no distrito de Coimbra, o Concelho de Tábua abrange uma área de 200 km², sendo constituído por 15 freguesias. Faz fronteira com os concelhos de Carregal do Sal e Santa Combadão a norte, com Arganil a sul, com Oliveira do Hospital a leste e com Penacova a oeste. Desde o século XII, Tábua foi honra e julgado da família Cunha, por dádiva de Dona Teresa e Fernão Paes da Cunha, sendo que o senhorio só se viria a extinguir-se em 1895. Por carta de 30 de março de 1342, Dom Afonso IV concedeu a esta família a jurisdição civil e criminal de Tábua, concessão confirmada por Dom João I a 3 de maio de 1892. O atual Conselho de Tábua surgiu da extinção dos pequenos conselhos que existiam na sua área na época da reforma administrativa liberal. Nelson, já chegamos lá no distrito de Coimbra. Como é que fizemos para adentrar o Conselho de Tábua, hein? Os principais acessos são pelas estradas nacionais 230, 234 e 337.
Lourenço, o que temos de patrimônio, cultura e lazer? O Conselho de Tábua é dominado pelos rios Mondego e Alva, o que o torna bastante procurado pelos amantes de desportos náuticos. Um dos locais mais procurados é a Albufeira da Gueira, onde se pode praticar pesca e vários desportos. De destacar também os miradouros da Nossa Senhora da Piedade, do Monte de São Brás e do Monte de São Miguel. A nível de patrimônio, os destaques são a Capela do Senhor dos Milagres e o troço da Via Romana da Pedra da Sé. Nelson, o que é que temos de recordações do artesanato de Tábua, hein? Destacamos a olaria, a cestaria e a tecelagem. E o que temos de festas e eventos, Lourenço? Bom, os destaques ficam para a Festa da Senhora da Paz, na freguesia de Adler, a 20 de agosto, e a Festa de Nossa Senhora do Campo, na freguesia de Midões, a 3 de setembro. Nelson, como dizia o nosso saudoso amigo Guilherlander, já estou com água na boca. Sugestão gastronômica de Tábua. Destacamos o bucho à moda de Tábua, a chanfana e os torresmos. E os tocinhos, hein, Nelson? Aí temos o chouriço doce, a tigelada, o arroz doce e o doce de abóbora. Nelson, quem quiser maiores informações sobre o Conselho de Tábua pode consultar que site, hein? É só ir lá no site da Câmara Municipal de Tábua. O endereço eletrônico é o www.cm-tábua.pt. Então não se esqueça, estando em Portugal, visite Tábua. Navegar é preciso. Visite o nosso site na internet. O endereço é www.luzanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail grupoluzanet@gmail.com. Repetindo, grupoluzanet@gmail.com. Você também pode nos acompanhar nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Basta procurar por Grupo Luzanet. Você pode rever esta e outras edições do programa Navegar é Preciso também no YouTube. Basta digitar Programa Navegar é Preciso. Luzanet. Navegar é preciso. Navegar é preciso. Redescobrindo a comunidade. E depois de visitarmos Tábua, vamos continuar aqui no Redescobrindo a Comunidade, falando agora da história de Portugal, os castelos portugueses, Lourenço. É hoje o terceiro e último capítulo do Castelo de Pombal. Tendo Dom Manuel I visitado a vila e seu castelo em 1509, determinou-lhe a reconstrução da antiga torre medieval. Posteriormente, passando o foral novo à vila em 1º de junho de 1512. Outras melhorias devem ter tido lugar, das quais é testemunho o brasão de armas manuelino escrito sobre o portão principal. No século XVII, o conde de Castelo Melhor reformou o antigo castelo, adaptando-o à residência senhorial. No início do século XIX, a época da Guerra Peninsular, foi vítima do saque e do incêndio da povoação infligido pelas tropas de Napoleão, sob o comando do general André Massena, que regressavam derrotadas das linhas de Torres em 1811. Na ocasião, perderam-se os originais dos forais concedidos à vila, consumidos com o edifício dos Passos do Conselho. Abandonado posteriormente, conheceu a ruína que o recobriu de extenso matagal. No século XX, foi classificado como monumento nacional por decreto publicado em 23 de junho de 1910. A intervenção do poder público só se fez sentir, entretanto, na década de 1940, quando lhe foram promovidas obras de consolidação e restauro parcial a cargo da Direção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais. Novas campanhas de intervenção e restauro tiveram lugar em 1975 e entre 2000 e 2001, voltadas para a recuperação e valorização da Torre de Homenagem. Atualmente, cogita-se em revitalizar esse patrimônio.
O castelo apresenta planta escudiforme, semelhante ao cássova do Castelo de Tomar, com uma área construída de cerca de 300 metros quadrados. As suas muralhas ameadas e percorridas por Adarve eram reforçadas originalmente por 10 cubelos quadrangulares protegidas por barbacã, da qual restam vestígios junto às duas portas, e por uma cintura exterior de muralhas. Na Praça de Armas, destaca-se, descentrada a sul, a torre de menagem, com planta quadrangular, apoiada em uma base troncocônica e em 2 gigantes adoçados em punhal. Ainda no recinto da Praça de Armas, identificam-se os vestígios da primitiva igreja românica de São Miguel. A oeste do conjunto, ergue-se a alcáçova manuelina, destacando-se os brasões de armas reais e uma janela geminada. Fora dos muros, pelo lado sul, situam-se as ruínas da antiga matriz de Pombal, a igreja de Santa Maria do Castelo. Olha só que beleza! Falamos esses 3 últimos domingos sobre o Castelo de Pombal, como se vê na imagem, é um castelo lindo, muito bem conservado, depois que o governo resolveu promover obras de restauro lá no Castelo de Tomar, e deu esse presente aí para todos os portugueses, porque é um castelo realmente muito bonito, um dos mais bonitos que tem em Portugal, esse Castelo de Tomar, que Pombal, né, Nelson? de Pombal, que parece assim uma obra de arte mesmo, e motivo de muito orgulho. E vê-se que os castelos portugueses, Lourenço, eles são típicos, né? Você roda lá a Europa toda, muitos e muitos castelos, muitos mesmo, mas os de Portugal são... É bater o olho e ver que é castelo de Portugal. Alguns parecidos na Escócia e tal, mas os castelos portugueses são realmente típicos. Só de bater o olho você já sabe que é de lá. Semana que vem tem mais história de Portugal, tem mais castelos portugueses, Lourenço. Navegar é preciso. Visite o nosso site na internet. O endereço é www.luzanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail grupoluzanet@gmail.com. Repetindo, grupoluzanet@gmail.com. Você também pode nos acompanhar nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Basta procurar por Grupo Luzanet. Você pode rever esta e outras edições do programa Navegar é Preciso também no YouTube. Basta digitar Programa Navegar é Preciso. Luzanet. Navegar é preciso. Navegar é preciso nos descontos. É isso aí! Futebol português, o desporto em Portugal, já estamos com eles ao vivo e a cores. Vamos receber o bom dia do Emídio e do Camões. Bom dia, pessoal! Bom dia, Lourenço, bom dia, Nelson, Camões, internautas, bom dia a todos. Alô, Camões! Camões? Camões acho que está com algum probleminha de áudio lá. Camões. Saiu, pronto, já ele entra. Bom dia, Emílio, bom domingo para você e para todos, já o Camões vem aí, mas vamos começar aqui com as notícias do futebol português, tem muita coisa para falar. A começar, Emílio, finalmente Cristiano Ronaldo campeão árabe pelo Al Nassr. É verdade, na sua 4ª temporada a serviço do Al Nassr, o Cristiano, que ainda não houvera vencido o campeonato árabe, ele venceu sim no primeiro ano a Taça dos Campeões Árabes, que a princípio não era uma competição oficial, muita polêmica. A FIFA, há um mês atrás, acabou por oficializar esse torneio, e agora o Al Nassr, que sempre bateu na trave, conquistou o título. Na penúltima rodada já era para ter conquistado, não fosse o gol grotesco contra do Bento, aliás, que lhe custou a convocação para a Copa, graças a Deus.
aos 98 minutos. Último lance da partida, o lateral do Al Hilal bate um lateral para a área, o Bento sai estabanado, se choca com o zagueiro e coloca a bola para dentro do gol. E aí, a vitória já daria o título antecipado, mas ficou para a última rodada. O Al Nassr jogou com o Damak, primeiro tempo apertado, aí aos 33 do primeiro tempo, uma cobrança perfeita de escanteio do João Félix. O Mané, o baixinho Mané, subiu entre a zaga, cabeceou para o chão, fez 1-0. Começo do segundo tempo, o Coman, outro belo jogador, fez uma linda jogada e bateu no canto do goleiro, foi 2-0. Pôs um pênalti a favor do Damak, começou a complicar as coisas para o Al Nassr, eles descontaram, e quando eles mais apertavam, uma falta do lado esquerdo, no lugar que o Cristiano Ronaldo já tem costume de bater, meio sem ângulo, ele correu, quando todos esperavam a bola pelo alto, ele chutou mais para o chão, fez o 3-1, vibrou demais, e depois, aos 35 de segundo tempo, uma jogada pela direita, cruzada para a área, o zagueiro foi tentar interceptar, acabou amortizando a bola para o Cristiano meter um petado, fazer o 4º gol e sair chorando, como se fosse a primeira conquista dele. Brilhante conquista do Al Nassr. O Al Nassr, que chegou aos 86 pontos, 2 a mais que o Al Hilal, fez 91 gols, tomou 28. O Cristiano fez 28 em 30 partidas, ele não jogou todas as partidas, 2 ele ficou em greve por conta do protesto contra o fundo que só beneficiava o Al Hilal, outras 2 foi poupado. São 28 gols em 34 jogos, 34 vitórias, 28 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Cristiano Ronaldo agora completa a 4ª liga onde ele consegue ser campeão. Já houvera sido campeão pelo Manchester 3 vezes, pelo Real Madrid, Liga do país 2 vezes, pela Juventus 2 vezes, e agora campeão pelo Al Nassr, para calar a boca de todos. Quem não viu a comemoração, a entrega da taça, o Cristiano pega e faz assim. Cadê os picuinhas que falavam que eu não ia conquistar? Tá aí, ó. E aí, bom dia, Camões. Bom dia, Lourenço, Nelson, Emílio, bom dia, pessoal. Realmente, Camões, realmente. O Cristiano Ronaldo tá faltando ser campeão português, não é não? Sim. Bom, quem sabe, né? E só não foi nessa lista toda que o Emílio falou. Infelizmente, só não foi campeão pelo Sporting, porque eu acho que o Sporting não foi campeão naquele ano, porque ele só disputou 5 partidas, e o senhor Ferguson, que foi lá jogar um amistoso, viu ele jogando e falou no final da partida, falou, esse aqui já vai comigo. Pois é, conhece pouco o Ferguson, né? Bom, o fato é que o Cristiano Ronaldo tira a canga, né, Emílio? E diga-se de passagem que no começo, o Al Hilal fez um gol logo no começo, aí todo mundo começou a falar já. Ih, olha aí, ó, a canga do Cristiano Ronaldo não vai ser campeão, não sei o quê. Mas, ao estilo do Cristiano Ronaldo, ele fez um belo gol de falta, como ele sabe fazer, e o segundo gol dele, aquela paulada que ele deu no gol, foi assim, para tirar toda a canga de uma vez e levantar a taça, né? Ô, Nelson, e bem ao estilo dele, contra tudo e contra todos, nos jogos decisivos, ele decide. Ele pode estar mal, pode estar cansado, mas nos jogos decisivos, todos, ele decide. E o goleirão lá, e o goleirão também decide, né? Porque, pelo amor de Deus, o tal do bem tem. Agora, só abrindo um parênteses aqui, como que é do Tafarel, hein? Ele tá levando o cara porque o Bento era gaúcho, é isso? Aí sai o Bento... Ô, Nelson, foi cortado. Não, eu sei. Aí cortou, aí ele põe o cara do Grêmio, que sinceramente já tá em queda brusca o futebol dele, do Everton, né? Ele tá na pior fase aí da carreira dele, convoca o cara. Sinceramente, eu tô torcendo pro Alisson cair fora de vez, e que ele tenha a coragem de chamar esse goleiro. Eu nem sei se eu não entendo nada de futebol, mas esse goleiro do Palmeiras, eu vou te falar uma coisa, ele é um excelente goleiro. Ele tinha que estar na seleção e ser o titular da seleção brasileira. Mas, né,
Vamos ver, parece que ele nem na lista tá, é o tal do John, né? Enfim, vamos ver o que vai acontecer. E o do Bom, Corinthians Emílio, também. agora sim. Como é que é? E o do Corinthians também, um belíssimo goleiro também. Ele não tem a zaga, mas ele não tem a zaga na frente dele, mas é um belíssimo de um goleiro também, diga-se de passagem. Ele não carrega a chuteira do Carlos Miguel, né? Mas em todo caso, é um bom goleiro também, melhor que o Alisson, viu? Bom, vamos falar da convocação dos portugueses, aí vai dar polêmica. E aí, Emílio, você gostou? Vamos lá, vamos explicar primeiro por que Portugal convocou 27. O Brasil também poderia ter feito. Qualquer seleção poderia ter levado 27. Todas as seleções têm a prerrogativa de levar mais um goleiro, caso um dos 3 goleiros se contunda antes do início do Mundial. Então, o que Portugal fez? Tudo bem que a gente sabe que foi dedo do Jorge Mendes, mas Portugal usou do regulamento, levou 27. Não poderia levar um lateral? Não poderia. Para levar 27, teria que ser o 4º goleiro, que é algo que está no regulamento. A seleção pode levar mais um goleiro, que só será inscrito caso um dos outros 3 se machuque antes de começar o Mundial. Então, a nível de treino e também a nível de pressão de empresário, o Martinez levou o Ricardo Velho. Vamos lá, são 27 convocados. Em relação à última convocação, saíram 11 de mudanças aí. O seu Martinez convocou o quase rebaixado Samu Costa, em vez de levar o Samu Costa, que joga no Mallorca. Quase. A convocação medíocre para mim. Levou o Tomás Araújo no lugar do Antônio Silva. O Antônio Silva já claudicou, poderia ser o Quaresma, mas o Quaresma foi pouquíssimas vezes convocado, então lógico que ele não ia chamar o Quaresma. E convocou o Gonçalo Guedes. Guedes. Que está no time espanhol, no Atlético, Real Sociedade, aliás, e não levou o Ricardo Horta. Então, Portugal, que estreia dia 17 de junho, às 14 horas do Brasil, contra Congo, lá em Houston, no Texas. Depois joga dia 23 de junho, também em Houston, contra o Uzbequistão, às 14 horas do Brasil. Termina a participação na primeira fase, dia 27 de junho, sábado, em Miami, contra a Colômbia, às 8h30 horas. Portugal ainda faz 2 amistosos, contra o Chile, dia 6 de junho, no Jamor, e dia 10 de junho, em Leiria, frente à Nigéria. Convocados, goleiros: Diogo Costa, José Sá, Rui Silva, Ricardo Velho, que não está inscrito, só será se houver a condição de um dos outros 3. Defesas: Cancelo, Dalot, Rubem Dias, Gonçalo Inácio, Renato Veiga, também é outro que eu deixo ali na balança, Tomás Araújo, Nuno Mendes, Nelson Semedo e Matheus Nunes, que foi chamado como lateral, ex-meio-campista do Sporting. Bruno Fernandes no meio de campo, Bernardo Silva, João Neves, Vitinha, Rubem Neves e Samu Costa. Atacantes: Trincão, Rafael Leão, Gonçalo Ramos, Cristiano Ronaldo, João Félix, Pedro Neto, Francisco Conceição, Gonçalo Guedes. As equipes que mais forneceram jogadores para o Mundial são o PSG com 4, o Manchester City e o Sporting com 3. Emílio, eu concordo plenamente com você aí, viu? Não sei como é que o Martínez convocou alguns jogadores aí que, sinceramente, Palhinha, deixou o Antônio Silva. Nunca, Palhinha. O Antônio Silva também é um bom jogador. Eu não estou entendendo. O Ricardo Horta, sinceramente, ele vem mal, viu? Ele não merecia ser convocado. Mas no lugar dele convocaram o outro lá, Nelson, pelo amor de Deus. Gonçalo Guedes, Dá licença. Então eu prefiro o Ricardo Horta, concordo com você. Mas levar Gonçalo Guedes, pô. E o Palhinha, ele é um jogador que tem uma característica única. Não tem nenhum jogador de Portugal com as características do Palhinha, que é aquele jogador volantão que pega para rachar, e Portugal não tem esse jogador. Vamos ver, né? Olha, muita crítica lá em Portugal sobre essa convocação do Martínez. Eu, sinceramente... O que você acha, hein, Camões? Primeiro,
Primeiro, vamos lá. 4 goleiros, 3 do Jorge Mendes. Aliás, o Jorge Mendes tem 70%, 72% de jogador nessa seleção. Primeiro, a primeira coisa, já foi para fazer a firula. Eu não gostei muito, foi provocaram o técnico lá e falaram que ele convocou os jogadores do Jorge Mendes e ele falou, não gosto que falem mal do Jorge Mendes para mim. Bom, isso também é terrível. Isso é terrível. Mas primeiro. Segundo, colocar muitos laterais direitos. Pô, já testou algum lateral esquerdo? Coloca um outro que seja lateral esquerdo de raiz, não importa. Tem um que joga lá na dois Itália laterais agora, esquerdos, tem um garoto que joga na Itália. Tudo bem, ele vai ser reserva, mas entre ser um lateral direito que depois pode ir para a esquerda raiz, pronto. Aí já começou 4, ele com 4 ou 5 laterais direitos. É um absurdo. É um absurdo no meio de campo. Sinceramente, Samu, meu amigo, Samu, e deixar de fora o Palhinha é brincar. O cara tá brincando. O cara realmente tá brincando. Aliás, esse Samu que ele já não quer voltar para o Mallorca. O Mallorca desceu para a segunda divisão. Ontem. Então, pronto. Samu. Agora, e na frente, sinceramente, ele convocou. Ele, na minha opinião, convocou poucos médios, muitos laterais e também muitos atacantes. Então, colocaria. E na frente, se fosse para colocar Guedes também, dá uma oportunidade também pro Pote, né? Não pode, merece muito mais do que esse Guedes, sinceramente. Pelo menos é um jogador que pode jogar na frente e pode jogar no meio. Quem? Pote. O Pote realmente eu acho que não merecia, não. Não merecia. Teve altos e baixos. Emílio, sinceramente. 4 meses para cá ele está numa descendente, não numa ascendente. Mas para levar o que levou, eu concordo com você. Entre o Guedes e o Pote, você leva o Guedes. O fato é o seguinte, muita polêmica, parece que todo o país é assim. Tem que são jogadores que são a cota do treinador. Entendeu? Para quem é bom entendedor, meia palavra basta. Então são alguns jogadores que o empresário fala mais alto. E pelo jeito, pelo que o Camões está falando aí, Emílio, o técnico aí foi indicação do Jorge Mendes também, né? Exatamente. Bom, Nelson. 27 jogadores, 20 do Jorge Mendes. Agora, por outro lado, a gente tem que entender também que o cara é esperto. Então, ele empresaria os melhores jogadores. Então, direto ou indiretamente, ia acabar acontecendo isso, né? Agora, mais um detalhe. Saiu uma história lá na imprensa portuguesa que o técnico acabou titubeando na resposta, que o Antônio Silva não foi convocado porque ele ficou queimado no grupo, principalmente com a direção técnica, porque no jogo da última Euro, o Antônio Silva acabou divulgando para a imprensa a escalação do time antes de um jogo, coisa que era segredo e que a comissão técnica não gostou. O técnico desconversou, não disse que era verdade, nem disse que era mentira. Então já se entende por que o Antônio Silva acabou dançando aí também, né, Camus? Eu só queria saber, eu esqueci de ver, rapaz. Eu ia ver, esqueci de ver. Esse Guedes também me parece que é da turma do Jorge Mendes. Sim, foi ele que levou ele para o Atlético, para o Real Sociedade. O Emílio, o primeiro jogo de Portugal será contra o Congo. O Congo está vivendo um problema lá do vírus da ebola, né? Como é que está isso, hein? Não, parece que a seleção vai antecipar a sua ida lá para os Estados Unidos, mas vai ter uma supervisão dos médicos da FIFA para que não haja nenhuma intercorrência que possa acometer os demais. Pelo menos é o que divulga, né? Já estão falando até... Porque falta menos de 20 dias para começar a Copa. Pois é. Já estão falando até de tirar o Congo. E colocar a Itália, né? Mas a imprensa europeia está louquinha para pôr a Itália. Mas não vai. Não vai. O próprio Irã, hoje já saiu a notícia de que o Irã mudou o centro de treinamento deles para o México.
o Irã vai ficar totalmente concentrado no México e só vai viajar para os Estados Unidos para os jogos, porque as partidas do Irã serão nos Estados Unidos. Então, mas eles vão ficar totalmente concentrados no México, porque os Estados Unidos não ia dar visto para um monte de pessoas da comitiva do Irã, porque tem um monte de problema lá, mas no México eles vão poder entrar, então eles vão ficar lá. E o Congo vai acontecer a mesma coisa, eles vão lá, ninguém vai pôr a Itália na marra, não. Estão querendo, Lourenço. A imprensa italiana e europeia, principalmente, tá louquinha para pôr Itália. Mas não vai não, vai ficar lá na Itália de TV. Não vai não. E apesar da máfia italiana que age muito lá nos Estados Unidos, vai ter que ver pela televisão, viu? Mas tem essa questão aí do Congo, que é uma questão sanitária, problemático, né? Vamos ver, olha, é difícil, viu? Muito complicado esse tipo de problema. Bom, o Emílio já relacionou aí todos os convocados. Vamos torcer para que Portugal faça uma excelente participação. E eu, sinceramente, viu? Estava na hora de Portugal levantar um título aí, viu? Um título mundial. E olha, com essa gana do Cristiano, depois de conquistar o campeonato árabe, aguardem ele no Mundial, hein? E aí, Emílio, tem uma ajuda aí do Aston Villa que pode colocar o Sporting direto na Liga dos Campeões, bom, é isso? Nem ajuda, né? Deixa eu esclarecer os meus amigos benfiquistas. Domingo passado, lá no programa do Martins, um convidado dele teimou que o Benfica, se o Aston Villa entrasse, eu falei, não, isso é notícia errada, divulgada pela Bola, a questão de 40 dias atrás. E a notícia verdadeira qual é? Se o Aston Villa for campeão da Liga Europa e ficar entre os 4 primeiros da Premier League, o Sporting, que por ter sido vice-campeão e ter adquirido o direito de disputar o play-off para a Liga dos Campeões, entraria direto na Liga dos Campeões, porque abriria uma vaga para Portugal. Metade do caminho já foi percorrido. O Aston Villa bateu o Freiburg, conquistou a Liga Europa no meio da semana e hoje está com a faca e o queijo na mão para ajudar o Sport. Por quê? Embora difícil a empreitada. O Aston Villa tem 3 pontos a mais que o Liverpool. No confronto direto, eles empatam. O Aston Villa venceu por 4-2 em casa e perdeu por 2-0 em Liverpool. No saldo de gols é que vai se decidir isso, caso o Aston Villa perca e o Liverpool ganhe. O Aston Villa joga com o Manchester City na casa do Manchester City e o Liverpool recebe o Brentford. Um simples empate entre Aston Villa e City já dá o 4º lugar para o Aston Villa. Mesmo que o Aston Villa perca, se o Liverpool não ganhar, o Aston Villa continua em 4º lugar. Então, a torcida do Sport vai torcer pelo menos por um empate do Aston Villa frente ao City ou para o Liverpool não vencer, porque se isso acontecer, o Sport entra direto na fase de grupos, agora denominada fase de Liga, da Liga dos Campeões, e abocanha de cara pela entrada e pelo ranking a bagatela de 48 milhões de euros. Nossa Senhora. Emílio, só uma coisa. Ao contrário de Portugal, o primeiro critério na Inglaterra são os gols. São os gols? Os gols. E neste contexto, o Manchester City, aliás, o Liverpool tem mais gols do que a diferença. Tem gols marcados ou saldo de gols? Saldo de gols. Saldo de gols, e neste quesito o Liverpool leva vantagem. Mas vamos torcer. Sinceramente, até porque, Emílio, o Manchester City não disputa mais nada, mesmo. Mas o Camões, esse jogo é o jogo da despedida do Guardiola. O Aston Villa vai ter muitas dificuldades hoje lá em Manchester. Agora, o Brentford, eu vou dizer uma coisa aqui, viu? O Liverpool não ganha do Brentford. O Brentford vem fazendo um belo campeonato e, duvido que o Liverpool ganhe do Brentford. Vamos ver. Oi. E o Brentford está em 8º lugar, que é vaga na Liga Europa direto. Tá vendo? Mas também tem uma despedida lá. O Salah.
Ah, o Salah. O Salah também, olha, acho que até a Tá mal torcida na do fita Liverpool lá, viu? já levantou o lencinho para ele, viu? Porque não tá jogando nada, viu? Bom, vamos ver. Mas, Emílio, me explica uma coisa. O Sporting ganhando a vaga direto não abriria a vaga para o Benfica entrar na fase de... Não abriria, porque seriam só 2 vagas para Portugal. Benfica incondicionalmente a Liga Europa. E mais, se o Sporting perder hoje para o Torriense, o Benfica não entra direto na Liga Europa. Vai ter que disputar uma pré-eliminatória. Ô, louco, hein? Então, Oi, Emílio. mas Ei. o... Oi, Por Nelson, certeza. Aí abre vaga pro Torriense. Nelson Emílio. Oi. Nelson Emílio. Não agora, Emílio. Não agora, Emílio. Porque eu vou colocar aqui um pequeno dado. Que os ouvintes vão ficar com. Todas as vezes que o Sporting eliminou o Porto, 4, não ganhou nenhuma. No final não ganhou nenhuma. Ô, louco, Camões. Bom, vamos ver. Perdeu Eu, particularmente... Ô, Nelson, só para conversar. Perdeu 3 para o Benfica e uma para o Aves. Eu particularmente, eu acho que hoje, sinceramente, o Sporting passa um carro no Torriense. Eu também acho. Vamos ver, né? Muito difícil o Sport perder, mas tudo é possível. Você sabe quem mesmo porque... Ô, Nelson, só uma Oi. coisa. Esse tralhão era treinador da molecada do Benfica. Não, mas é o seguinte, viu? Sinceramente, não dá nem para comparar o elenco do Sport com o Torriense. Não, claro que não. Aí dá. é um jogo só, O Torriense está jogando o jogo da vida deles, nunca se sabe o que pode acontecer. Você acabou de falar aí que o Sport perdeu um título pro Aves, pô. Pelo amor de Deus. Pro Aves, não é Aves essa, não. Era o Aves. O Aves, que nem existe mais. Então, realmente é que naquela época eu lembro que o time do Sport estava uma turbulência, assim, que era uma coisa absurda, que não é o caso de hoje. Então os caras estão lá numa boa, enquanto o Torriense está brigando para subir, né? Jogou quarta-feira, vai jogar de novo quarta-feira que vem. Então o Torriense tem muito mais problemas aí do que o Sport, né? Vamos ver. Jogo bom hoje no belíssimo estádio do Jamor. Bom, Emílio, você tem notícias aí do Porto, né? Bom, o Thiago Silva foi lá ganhar um dinheirinho, né? E depois de 22 anos tendo atuado no Porto, embora ele tenha atuado na equipe B, ele encerrou o seu vínculo com o Porto, fez 14 partidas. A família dele mora em Londres, os filhos dele jogam na base do Chelsea. Especula-se que se realmente ele encerrar a carreira, o Chelsea já tem preparado um empreguinho para ele lá na estrutura do futebol do clube inglês. Ele tá meio gordinho e tal, mas ele é um belo jogador, o Thiago Silva. O Milan também. Então, vamos ver. Mas E ele dá grande... preferência para a Inglaterra, porque além Por dos causa filhos dos filhos, estudarem né? lá, os dois estão jogando no Chelsea. Emílio, o que Moram você lá, tem né? do grande Benfica aí? O Benfica, que há 5 anos houvera contratado por 15 milhões de euros o Otamendi junto ao Manchester City, 5 anos e 8 meses, mais precisamente. O Otamendi no Benfica fez 281 jogos, marcou 11 gols. Ele, que tem 38 anos, acabou o contrato, não o renovou e está indo embora, vai atuar no River Plate, na Argentina. Na Luz, ele conquistou uma liga, uma taça da liga e 2 supertaças Cândido Oliveira. Mesmo sendo aquele zagueiro bagrão, ele fez bem para a defesa do Benfica. Sim, no cômputo geral acabou sendo bom para o Benfica, né? E o que mais você tem aí do Benfica? Quanto à história do contrato do Mourinho com o Benfica, a princípio as 2 partes divulgaram que não haveria multa contratual se ao término de cada temporada, depois de 10 dias do término, uma das partes se manifestasse não querer continuar com o vínculo. Agora veio à tona que não é bem isso. Se uma das partes resolver romper o vínculo, vai ter que indenizar a outra em 3 milhões. O Benfica, Mourinho recebia 3 milhões líquidos por temporada. O Benfica já se antecipou, antes de vencer os 10 dias, fez uma proposta de 5 milhões de euros
líquidos por temporada, é um contrato de 3 temporadas, mas, embora o Mourinho não tenha oficializado ainda, todo leva a crer que ele vá mesmo para o Real Madrid, embora exista uma corrente lá que não o quer. Aproveitando o gancho de técnicos, especula-se que o Guardiola vai para o Al Nassr substituir o Jorge Jesus, que deve estar indo para o Fenerbahçe, embora questionado, Jesus disse que não vai pensar nisso agora, que ele vai passar 5 dias de férias em Portugal, depois ele vai passar férias no Rio e aí ele vai decidir. Não, o engraçado foi a entrevista do Jorge Jesus, viu, Camões? Ele dizendo que o repórter perguntou para ele: você está orgulhoso de saber que vai ser substituído pelo Guardiola? Ele respondeu: quem tem que estar orgulhoso é ele de substituir a mim, que acabei de ser campeão. Que história é essa? Ele fez muito bem, viu? O pessoal tem uma mania de espírito de cachorro vira-lata, que eu vou te falar uma coisa, viu? E o Jorge Jesus, se eu não me engano, já tem mais de 70, né, o Camões? E dois. Eu só queria falar uma coisa, né, seu amigo? Esse negócio do técnico do Benfica é tão imbróglio danado. E para complicar ontem, ele praticamente, o JM já tinha tudo encaminhado para o Real Madrid. Só que ontem o Real Madrid, o Riquelme, que não é não é aquele jogador, não, é o Riquelme, é o outro, é o outro empresário, ele conseguiu a verba, porque para ser candidato ao Real Madrid tem que ter, no mínimo, depositar 180 milhões de euros. Veja bem. Nossa. Pois é, não é todo mundo, só tem 40 técnicos, 40 pessoas na Espanha toda que poderiam ser candidatos ao Real Madrid. Ele é um deles, porque existe esse negócio. Então ele conseguiu, através dos bancos, ele conseguiu essa grana e automaticamente está liberado para ser candidato para disputar com o atual presidente que está lá há mais de 20 anos. E o JM não esperava isso, porque já esperava anunciar o técnico Mourinho como o técnico do Real Madrid. E ele vai ter que esperar um pouco. Claro que o outro que está lá há 20 anos vai ganhar, mas nesta história toda o Benfica fica ali refém, porque ele já está à espera do técnico para ele ir atrás de um outro técnico. E o Rubem Amorim está no mercado aí? Como é que é? Não, esse já falou que não quer. Não volta, nem para Portugal. Não vai, esse não quer. Eles estão atrás do Marco Silva. O Marco Silva já deu ok, só está esperando o Benfica resolver se fica ou não com o Mourinho. Mas eu não entendi essa do Amorim. Ele não quer ir para o Benfica? Não, ele não quer voltar para Portugal. Ele não quer ir para Portugal. Europa. Ah, tá metido, hein? Porra. Também ninguém vai pagar o que ele recebia no Manchester, né? Só que tem mais uma coisa, Nelson. Emílio, tem mais uma coisa. Esse Mourinho é esperto. Porque ontem, veja bem, ele estava na bancada do jogo da Copa na Alemanha entre o Bayern de Munique e o Stuttgart. E já dizem por aí as más línguas que se não der certo na Espanha, o Stuttgart está querendo ele. Olha aí. É um retrocesso, para ele. Agora, o Guardiola, que o Guardiola parece que ele está querendo um negócio mais light, sabe? Ele está querendo ou ir lá para a Arábia, ou ir para uma seleção, que você tem poucos jogos durante o ano. Ele está meio querendo a vida do Ancelotti, que o Guardiola está querendo, né? Em todo caso, vamos ver. Outra coisa, Nelson, falou, o Benfica deixou de ganhar milhões por não ir para a Liga dos Campeões, mas, por outro lado, não vai pagar 2 milhões para o Besiktas, que seria uma cláusula contratual quando ele comprou o Rafa, caso o Benfica fosse para a Liga dos Campeões. Deixa de ganhar, mas também não vai pagar os 2 milhões para o Besiktas. Ô Lourenço, o que aconteceu aí no playoff da segunda liga, hein? Bom, primeiro da primeira liga, né? Que o Torriense e o Casapia estão brigando pela última vaga aí na Superliga. O jogo de ida foi no dia 20, né?
Na quarta-feira, o Torriense empatou com o Casa Pia 0-0 lá em Torres Vedras. O jogo de volta é na quinta-feira, dia 28, lá o Casa Pia recebendo o Torriense. Empate, vamos para a prorrogação, persistindo empate, cobrança de pênaltis para decidir quem vai permanecer na primeira liga. Já na segunda liga, o playoff está entre Farense, que ficou em antepenúltima. Semana passada a gente aqui tinha antecipado que o Farense só corria o risco de pegar o playoff e perdendo para o Portimonense. E foi o que aconteceu. O Portimonense ganhou do Farense e o Farense acabou sobrando no playoff. Está brigando agora com o Belenenses pela vaga na segunda liga. O primeiro jogo foi ontem e o Farense recebeu o Belenenses e o Farense ganhou por 1-0. Jogo de volta sexta-feira que vem em Lisboa, Belenenses e Farense. A vantagem do Farense. Camões assistiu esse jogo. Como é que foi o jogo, Camões? Não, realmente o Belenenses foi melhor no jogo inteiro. Foi melhor, o jogo foi superior ao jogo inteiro. E na última jogada, rapaz, quase que o Farense fez o segundo. Mas eu acho que o Belenenses, cara, se jogar em Lisboa, se jogar em Belém, o que jogou em Faro, o Belenenses sobe. Se Deus quiser. Eu gosto muito lá do pessoal do Sul, lá do Faro também, mas, sinceramente, o Belenenses não devia estar nem na segunda, viu? O Belenenses e a Acadêmica tinham que estar lá em cima. Quem sabe a semana que vem eu particularmente vou comemorar aí a subida do Belenenses, e o Casa Pia também colheu um bom resultado, tem tudo para permanecer na primeira, né? Ô, Nelson, falando em coisas históricas, ô Lourenço, a Justiça agora sim oficializou a suspensão da penhora do estádio do Bessa e a suspensão da liquidação da SAD do Boa Vista. Opa! Boa notícia, hein? Então, estamos torcendo provisoriamente aí. Até que o tal de Gerhard lá apresente com garantias bancárias a proposta que ele fez no papel. Mas, ô Emílio, o Boa Vista voltaria em que liga? Não, Boa Vista continua lá embaixo. O que a Justiça está determinando é que não se vá para leilão o estádio e que a SAD não seja extinta. Mas aí ele iria lá para as regionais? Como é que é? Distritais. Não, ele está na distrital, continua lá. Não. Distrital. Ele continua lá. Mas não perde o patrimônio, né? A posição dele, julgando só o leilão do estádio e a extinção da SAD. Muito bem, então vamos acompanhar aí, hoje ligado aí no jogo do Sporting contra o Torrense, e é isso aí. Mais alguma coisa, Emílio Camões? Sim. Só mais um complemento. Quem não assistiu a narração dos 2 gols do Cristiano Ronaldo na Band Esporte, que assista. A narração do locutor é sensacional, é bem aquilo que nós, que amamos as coisas de Portugal, pensamos. Ouçam e se emocionem. Nelson. Oi. O Louletano subiu, rapaz. O Louletano, que é de Loulé, subiu para a 3ª divisão, rapaz. Você sabe quem que é dirigente do Louletano, rapaz? E quem estava assistindo o jogo ontem? Quem? Rui Costa. Olha só. O filho do Rui Costa é dirigente do Louletano e o Rui Costa estava assistindo o jogo. Louletano e Vitória de Setúbal na 3ª divisão ano que vem. Que legal. Setúbal. Nessa temporada. Muito bom. É isso aí. A gente torce para que todos os clubes portugueses estejam saudáveis e fazendo bons campeonatos. Então tá bom, um grande abraço, Emílio, um grande abraço, Camões. Boa semana a todos. Boa semana, pessoal. Tchau. Tchau. Navegar é preciso. Visite o nosso site na internet. O endereço é www.luzanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail grupoluzanet@gmail.com. Repetindo, grupoluzanet@gmail.com.
Você também pode nos acompanhar nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Basta procurar por Grupo Luzanet. Você pode rever esta e outras edições do programa Navegar é Preciso também no YouTube. Basta digitar Programa Navegar é Preciso. Luzanet. Navegar é preciso. Navegar é preciso nos descontos. Lusa do Canindé, Nelson, o tempo urge, 11:11. Ontem a Lusa recebeu o América pela 8ª jornada da Série D de 2026, venceu por 4-1, mas quem não assistiu o jogo pode achar que foi uma baba, mas o jogo foi muito aberto, chances de ambos os lados, a Portuguesa foi mais efetiva e fez o placar, né, Nelson? Exatamente, a Portuguesa fez um belo jogo ontem. O que se esperava antes do jogo, o que é? É que a Portuguesa ganhasse e ganhasse bem. Mas como você bem colocou aí, não foi essa pera doce que se imagina olhando o placar. Na verdade, a Portuguesa abriu o placar com um belíssimo gol, plasticamente, né, do Cadorini nos 5 minutos de jogo. Um passe que o Maceió pegou o esquadro e o compasso e meteu a bola na cabeça do Cadorini, que nem precisou subir, apenas deslocou o goleiro, como é a cartilha do bom artilheiro, né? Fez um golaço de cabeça, nenhum goleiro pegaria aquela bola, e quase que se repetiu o lance, só que o cruzamento veio da direita, ele fez 2-0, judiando do goleiro, que a bola foi entrando devagarzinho, e o goleiro correndo atrás dela. O campo, até que, como estava ruim, a bola não pingou muito, ajudou, né? E nós já vamos falar do gramado da Portuguesa, mas tudo se encaminhava assim como, né? O jogo dos sonhos, vira 2, acaba 4, tal, tranquilo, tal. Acabou acontecendo isso, só que o time do América, comparativamente com o primeiro turno, já melhorou muito o time do América. Eu já achei o time bem mais estruturado, fez um bom jogo. Diferente, viu, Nelson? Muitos Escalação jogadores bem novos. diferente, Aquele jogador um carequinha que tem lá, um bom jogador do América, que é o Garré, que é o armador do time, tal, meio gordinho e tal, mas é um armador do time, conhece do futebol, é habilidoso. E o América andou dando trabalho, tanto é que fez um belo de um gol lá, o lateral direito, se bem que o nosso lateral esquerdo, o Salomão, ficou olhando, né? Tipo assim, vai lá, Bertinato, pega aí. Mas o cara acertou um belo chute, né? Não, belo chute, golaço, a bola passou a 2 centímetros da trave, não dava pro Bertinato, apesar de ter sido um chute de fora da área, um belo gol, dificílimo pro goleiro, não deu pro Bertinato, que fez um belo jogo, viu? Antes já tinha feito 2 defesas excelentes, o Bertinato, porque a gente tem que considerar que estava chovendo, campo ruim, tudo muito complicado para os goleiros, né? E o Bertinato fez um grande jogo e a Portuguesa estava tranquilamente. O começo do segundo tempo, Lourenço, eu fiquei preocupado. Os 15 minutos do segundo tempo, os 15 minutos iniciais do segundo tempo, o América tomou conta do jogo, estava gostando do jogo já. O Bertinato fez uma bela de uma defesa num chute cruzado ali pela esquerda. O Bertinato pegou aquela bola. Olha, eu estava vendo a viola em caco e a torcida já estava. Tem uns caras que vão lá torcendo para a Portuguesa se dar mal para começar a encher o saco, sabe? Eles não vão lá para torcer, né? Não é que nem o torcedor da Argentina lá que fica lá pulando o jogo inteiro, torcendo a favor. Tem uns caras que parece que torcem contra, que vão lá no estádio para secar, para começar a xingar e encher o saco. Então, quando a gente tem que reclamar e é o que a gente faz aqui. Porém, quando o time vai bem, né? Acontece que mais uma vez o Ademir Fezan colocou o João Diogo, o João 99 para jogar, né? Ele entrou, o time caiu muito. Ele entrou no lugar do Denis e o time caiu muito porque você começa a ser rapaz. No intervalo, né, Nelson? No intervalo.
João Diogo no lugar do Denis. O Denis que estava fazendo uma boa partida também. Estava fazendo uma boa partida, exatamente. Mas tudo bem, está voltando de contusão, como o Thiaguinho também, tinha que ser substituído e tal, tudo bem. Aí colocou o João Diogo. Começa a perder bola, não segura a bola lá na frente. O que acontece? O time adversário vem para cima. Mas, graças a Deus, o belo cruzamento do escanteio do João Diogo, né? Foi um belo cruzamento. E o Igor Torres fez um golaço de cabeça, que sinceramente, ele é baixinho, ele subiu pra chuchu e meteu a bola no ângulo, um golaço do Igor Torres, que já fazia alguns jogos que não fazia, a gente vinha cobrando aqui. A gente quer ver o Igor Torres fazendo gol, a gente tá torcendo pra Portuguesa, eu não sou daqueles que vai lá pra torcer contra. Eu torço pro Igor Torres, torço pro João Diogo, mas, sinceramente, sabe, e não sou eu, você vê, a torcida toda começou a reclamar o João Diogo, e para culminar com a saída do Thiaguinho, ele meteu o Hudson. Aí a torcida veio abaixo, xingou ele, o couro de burro, porque, sinceramente, aí na entrevista lá no final do jogo, ele falou, não, mas o Hudson é um jogador mais, o gramado estava pesado, é um jogo mais para ele, não sei o quê. Ele sempre com aquele jeitão, ele só dá passe para trás, a única vantagem que ele tem é que ele chega firme nos adversários. Né? Mas posso te falar, Nelson, ontem ele entrou bem, perdeu Foi 2 bem. gols, e foi para eu me surpreendi, eu não sei Foi se... bem. Olha, sinceramente... Foi bem, sim. Não, na hora que ele torcida... entrou, eu fiquei meio bravo também. Devo confessar a você, eu entendo que o Thiaguinho, o Denis estão voltando de contusão, não iam ter caixa, ainda mais com o gramado pesado, muita chuva. Realmente a preparação física ia cobrar esse tempo que eles ficaram parados. Então, tudo Sim. bem. Mas normalmente a gente entenderia que no lugar do Thiaguinho entraria o Sekini, que vinha jogando, né? É isso aí, pô. Meio Eu natural. até olhei pro banco para saber se o Sekini estava lá ou não, e ele estava lá. Tá. Então era o natural que ele entrasse, não o Hudson, com todo o respeito. Mas o Hudson, vamos dizer assim, calou a boca de todo mundo, fez um bom jogo, tá? Fez um bom jogo, como você falou, apareceu 2 vezes lá na cara do gol. Se ele tivesse um cacuetezinho de atacante, ele teria feito o gol. Sim, sim. E o João Diogo acabou dando sorte, né? Porque o passe que foi dado ali pro Maceió foi um passe ruim, ele ainda esticou a bola e sobrou pro Diogo, que deu aquele clequezinho, mas a bola entrou. Então, 4-1. Lembrando, né, Nelson, só que antes disso, no 3-1, depois do gol do Igor, a Portuguesa conseguiu dar uma complicada, porque o Carlos Lima o Bertinato tocou o Carlos Lima foi sair jogando, adiantou tanto a bola que o cara do América pegou a bola, entrou dentro da área e ele simplesmente foi de carrinho para tentar cortar e pegou a perna. Não tem nem o que reclamar, foi pênalti. Não. Deu para ver nitidamente depois nas imagens do Metrópole lá, eles mostraram várias vezes, pênalti. Aí ele atropelou o jogador. Ele atropelou. Ele ficou caído de vergonha, porque ele sabia que ia tomar cartão, né? Tomou o cartãozinho amarelo dele. E, para sorte da Portuguesa, na cobrança do lateral esquerdo do América, o Bertinato, que você sempre falou, não pega a pena, não faz... foi lá, pegou o pênalti, pulou no canto certo, pegou, não deu, mandou a bola lá para escanteio, né? E ainda mais, Nelson, podia ter sido 3-2 nesse lance. Na saída desse ataque, o Maceió me perde um gol feito. Me perdeu um gol feito. E aí, chutou por cima. Aliás, o Maceió, hein? Tá devendo ainda um pouquinho de bola aí. Eu tô achando que ele tá jogando em La Paz. A bola é mais leve. Todo chute dele sobe, que é uma beleza. Teve um lá ele tá muito ansioso, né? Tá muito ansioso, tá querendo fazer o gol. O Maceió, ele é o mais cobrado, porque ele é realmente o melhor do time ali, né? Então, a torcida exige mais dele e ele tem mais para dar. Não é que nem o João Diogo, que, para mim, né, não tem nada para dar. Então, a gente não espera muito dele. Então, quando ele faz um gol, você fala, graças a Deus. Agora, o Maceió não, a gente espera mais dele, porque ele é um bom jogador. Exatamente. E na cobrança de um tiro de meta desse chute para fora do Maceió, o goleiro saiu, a Portuguesa tomou a bola
E nesse toque aí que você já descreveu agora há pouco, saiu o quarto gol da Portuguesa, ou seja, um banho de água fria. O América perdeu o pênalti, tomou o quarto gol, e aí o jogo ficou para a Portuguesa, né? E perdeu mais uns outros gols que era para ter sido até mais, o placar mais de 6, e então ficou mais. Quem não assistiu ao jogo todo pode achar que, pô, tranquilidade, não sei o quê. Moleza. Mas a Portuguesa cria as emoções, assim, acho que fala assim, não, fiz o terceiro, não, vou causar uma emoção, senão vai ficar chato o jogo, vai lá e faz um pênalti idiota. Aí, para sorte da Portuguesa, defende o pênalti no contra-ataque, 2 contra-ataques seguidos, a Portuguesa fez o quarto gol, ou seja, que coisa, jogo de emoções, hein, Nelson? Não, realmente. Agora, eu fico preocupado, Lourenço, que nós estamos com a dupla de zaga, apesar da falha aí do Carlos Lima, ele tem jogado bem. A zaga tem jogado bem, mas são só aqueles 2. Eu não sei se você tem notícias aí de como é que tá o Gustavo Henrique, o Biazos ainda tem mais 2 partidas. Gustavo Henrique ainda tem. A Portuguesa agora vai anunciar toda terça-feira a situação médica. Boletim. Do jogador. O boletim médico, plantão médico toda terça-feira, porque houve muita reclamação aí da imprensa que cobre a Portuguesa no último jogo contra o Água Santa, porque ninguém souberam que o Toró não ia para o jogo nem no banco, porque não apareceu na escalação e nem no banco de reservas contra o Água Santa. Aí depois foram procurar, porque ele teve um problema físico, porque sobrecarga de treinamento, não sei o quê. Então a Portuguesa agora vai começar toda terça-feira a dar o boletim, e nessa última terça-feira eles deram. O Gustavo Henrique está ainda na fase de fisioterapia lá da contusão dele, ainda não voltou para os treinamentos, né, para fazer aquela transição do departamento médico. Melhor voltar 100%, né? Não querer forçar uma barra, depois é mata-mata. O Thiaguinho já tinha feito essa transição, já estava treinando, por isso, ele e o Denis, por isso que eles voltaram ontem, não tinham caixa física, mas já estavam liberados pelo departamento médico, já estavam naquela transição para o campo, só que ele precisa voltar com aquela parte física. E o Tontini, que jogou acho que meia partida pela Portuguesa, né, e no treinamento quebrou o dedinho do pé, ainda também está partindo para essa fase de transição para o campo, então ainda não deve ter. E fora esses caras da contusão, a gente tem a questão do Biazos, que ainda tem mais 2 partidas para cumprir, ou seja, vai cumprir ainda contra o Pouso Alegre no sábado que vem, e também na última partida contra a Portuguesa Carioca aqui no Canindé, o Biazos vai cumprir suspensão. A Portuguesa decidiu não recorrer, não pegar efeito suspensivo, para não criar uma situação em que poderia aumentar a pena dele, já que a pena dele foi a mínima de 4 jogos. Se recorresse, poderia correr o risco de perder ele mais para frente nas fases, e também pega o efeito suspensivo e volta, julga ele de novo e perde ele nas fases decisivas, aí nos mata-matas da vida, né? Então, é melhor manter ele lá, é bom também ele baixar a bolinha e tal. O Biazos e o Gustavo são uma belíssima dupla de zaga, mas o Boteguinho e o Carlos Lima estão mostrando que estão ali e estão muito bem, obrigado. Com essa vitória, a Portuguesa assumiu novamente a liderança do grupo, né? Se o jogo terminasse hoje, a Portuguesa jogaria com o tal do Sampaio Correia do Rio de Janeiro, se bem que ainda não tem nada definido. Esse grupo de lá está meio apertado, tem o Noroeste com 11, o Velo Clube com 10 e o Sampaio Correia com 9. E o Nova Iguaçu também. Então a briga ainda está muito aberta. O Sampaio Correia vem caindo bastante, né? Então... O importante é que a Portuguesa já está classificada, né? Porque não sabe ainda a posição, mas já está classificada, porque nem o Madureira, nem o América, nem o Pouso Alegre conseguem fazer mais a pontuação que a Portuguesa já alcançou. Então, é um mínimo que se esperava, né, Lourenço? Pelo menos em 4º lugar a gente já classifica, mas o importante é fazer pontos, que nem você comentou na semana passada, até na classificação geral. É importante a Portuguesa ir somando pontos para nas outras fases, né? Não na próxima, que ainda vai enfrentar um time aí do outro grupo, e que já está definido que vai ser contra o outro grupo, mas depois as outras fases pela classificação geral. Quem tiver mais pontos pega o primeiro, pega o último, o segundo, o antepenúltimo, e assim sucessivamente. Então,
tem que fazer ponto, É, né? Lourenço. É. E quanto ao gramado, Lourenço, você vê, a Portuguesa, ontem foi o pior gramado que eu vi nos últimos anos da Portuguesa. Então, a Portuguesa agora só vai jogar daqui a 14 dias. Eu espero que ponham um cadeado lá nos portões do Canindé, tipo assim, proibido entrar. Só entra o tratador do gramado durante 14 dias, porque não é possível um gramado daqueles, né? Isso prejudica muito a Portuguesa, porque a Portuguesa é o time mais técnico aí da Série D. Obviamente, você precisa de um gramado bom para poder desenvolver um bom jogo e poder conquistar os pontos necessários e a classificação. E realmente muito ruim o gramado. Eu não sei se está tendo jogo lá de sub-18, feminino, eu não sei o que está acontecendo lá. Se você tinha alguma informação a respeito, se a Não. Portuguesa tinha alguma... Porque o ano passado eu lembro que teve jogo do futebol feminino. Feminino São direto, Paulo, lá, mas esse ano não, a viu? Portuguesa tinha feito um acordo com o São Paulo, que tinha que ter o jogo do feminino, não sei o quê. E espero que a Portuguesa não esteja alugando o estádio também para jogo da empresa, né? Com fraternização da empresa. Pô, pelo amor de Deus, né? Espero que isso não esteja acontecendo. E a Portuguesa fechou um novo contrato aí com a Giga Supermercados, então vamos lá, vamos gastar o dinheiro lá no Giga, viu, pessoal? Vamos prestigiar o novo patrocinador da Portuguesa, o Giga, acho que é o patrocinador master aí da Portuguesa. Não é o patrocinador master, o master ainda não foi definido, tá em negociação, o Giga tá na manga da camisa, na manga da camisa. Então tem o principal o Siena aqui também, chocolate. Que não é master também, mas... Também não é master, O master mas que vamos fica na prestigiar. parte principal aqui da camisa ainda não foi definido. Bom, próximo jogo, Nelson, Pouso Alegre, em Minas Gerais, sábado que vem. Ganhar, né? 4 da tarde. É o último colocado, o Pouso Alegre. Pouso Alegre que levou um chocolate ontem do Água Santa, 2-0. A Portuguesa Carioca empatou, para nossa alegria aí, né? Aí a Portuguesa assumiu a liderança. Você vê, esses jogos aí de times do mesmo estado sempre complicam, né? Você vê o Madureira, aquele timinho meia sola, tirou os pontos da Portuguesa, e o América também vai dar trabalho para a Portuguesa. Então, Portuguesa do Rio, né? Então, vamos ver, a Portuguesa tem tudo para terminar o campeonato aí, essa fase, em primeiro lugar da chave. Vamos torcer para que venha aí uma moleza aí para a próxima etapa, né? Exatamente. E torcer para que... E o Toró, para finalizar, Lourenço, o Toró a gente vê que ele tem qualidade, né? Mas ele parece que ainda não está 100% fisicamente. Eu sinto, às vezes, a arrancada dele, ele meio segurando. Precisava ver, viu? Ali, o pessoal deu uma limpa ali na diretoria, tal, no departamento médico, departamento de marketing. Acho que tiraram acho que mexeram ali, acho que tem alguma coisa errada ali, viu? Não sei não, viu? Mas eu espero que o ambiente fique bom. E eu fiquei surpreso, viu, Lourenço, como o pessoal comemorou o gol do João Diogo, viu? Eu que pensava que ele era um cara assim, meio que não tinha muita integração com os jogadores, estava errado, viu? Porque foi todo mundo comemorar muito o gol do João Diogo. Vamos lá, vamos ver se a Portuguesa finalmente sobe aí dessa Série D, porque realmente esse campeonato de Série D, olha, vou te falar uma coisa, viu? Isso, né, Lourenço? É isso, vamos de aniversários da semana, amanhã, dia 24, não, dia 25 aqui, tá errado aqui, mas é dia 25, a minha prima Sofia Ribeiro fazendo aniversário lá de Portugal, um beijo para ela, também amanhã o meu primo Belarmino Santos, de Portugal, também fazendo aniversário, e amanhã também a Anitta, filha da Ana Vitória, também fazendo aniversário. Eu faço aniversário no dia 28. Ei, parabéns, Lourenço. Parabéns para mim. E no sábado, o meu primo Neto Silva, o Zezinho, lá do Barouca, São Paulo Clube, Rancho Folclórico Aldeias da nossa terra, também fazendo aniversário. Parabéns para ele. E você aí também que está aniversariando essa semana, um grande abraço, muitas felicidades, saúde e proteção sempre para você,
porque estamos chegando ao final do Navegar é Preciso, mandando abraços a todos que se ligaram com a gente, o Alberto Miranda, a Angela Gonçalves, o Antônio Carlos Caldeiro, o Antônio Oliveira Rodrigues, o Armênio Gomes, o Arthur Cabreira, Carol Marques, o Eduardo Paulo, Gasparina Oliveira, Gustavo Paulo, Joaquim Pereira, Jorge Rosmaninho, José Carlos Leal, a Maria de Jesus Amaral, Maurício Mazzoli, Murilo Ângelo, Norberto Rocha, Paulinho Marques, Paulo Souza, Roberto Fernandes, Virginia Amaral, Vitalina Costa, mandar um beijo para minha esposa Grace, a dona Fátima, Mariana, tia Helena, tia Marina, a Simone, o Adilson, o Miguel, o Tiago, dona Marilene, seu João, o Sidney, a Fátima, o Samuel Duarte, meu tio Lili, minha tia Maricia, a Amélia, a Bruna, Fernando Neto, Orlando, a Rose e a Esther Sangali, o Leonardo, a Simone, o Felipe, o Vinícius, o Albano, o Márcio, minha madrinha, a dona Maria, o Cristian, a Raquel e a Lisa, todo mundo ligado no Navegar é Preciso. É isso aí, Lourenço. Vamos deixando aqui um abraço a todos os internautas que nos prestigiam e aos jornais que colaboram com as notícias e a equipe do Navegar. Eu, Lourenço Emílio, que financio por idealismo a emissão desse programa. Lembrando sempre que as colocações aqui feitas são independentes, democráticas e espontâneas, representando a opinião pessoal de cada um. Voltaremos no próximo domingo no facebook.com/Grupo Luzanet. Você pode ver esse e outros programas também no YouTube. É só dar uma busca lá por Programa Navegar é Preciso. Um bom domingo a todos, um grande abraço e tchau! Tchau! Luzanet. Luzanet.